Olá galera, boa tarde. Vamos lá para mais uma aulinha aqui de banco, tá? Só um recadinho antes de começar a aula. Tem muita gente me perguntando: professor, como é que eu faço determinada coisa no MySQL? Como é que eu faço determinada coisa no SQLite? Pessoal, é sempre o mesmo esquema o banco de dados, muda uma ou outra coisa. Sugiro que vocês deem uma pesquisada sobre como faz no banco de vocês, porque eu não tenho condições de ver todas as dúvidas, é muita gente me pedindo, tá? Então sugiro que vocês deem uma pesquisada aí mediante o que a aula nos mostra. Nessa aula, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o comando update. Então, um comando para alterar informações que estão dentro de uma tabela, tá? Então aqui é o seguinte, galera. Eu ensinei já como selecionar informações de dentro de uma tabela, como inserir informações de dentro de uma tabela e como excluir informações dentro de uma tabela, mas ainda não ensinei como alterar informações de uma tabela. Então aqui ó, eu já chamei um script e vou ensinar aqui o comando para alterar informações dentro da tabela pessoa. No caso, vamos descobrir o que tem dentro dessa tabela pessoa. Vou usar um select asterisco from pessoa. Esse comando aqui eu expliquei na outra aula, que ele é usado para selecionar tudo que está dentro da tabela pessoa. Então tem Márcio Sítio, né? Tem só um registro que é o Márcio, que mora no sítio, CPF tal, sexo tal. Vamos supor que eu por algum motivo queira alterar essas informações e mudar para, sei lá, errei o cadastro, quero trocar esse cadastro por outro. Então vou usar um comando chamado update, certo? O nome da tabela pessoa. Deixa eu pôr aqui esse P. Vou colocar aqui então a palavra set, nome, sendo igual ao novo nome. Então, por exemplo, João, vírgula, aí o endereço sendo igual aí o novo endereço, cidade, por exemplo, aí vírgula, o sexo. Por que você pulou o CPF, professor? Porque eu preciso de um campo para servir de âncora, para dizer para o programa o que ele vai alterar. No caso seria a chave primária. Como a gente ainda não declarou chave primária, eu vou usar o CPF para ser esse campo, certo? O sexo então vai continuar sendo M, tá? Eu não vou mudar. Aliás, vou deixar como M, tá? E aqui então eu vou colocar a palavra where CPF seja igual a 54. Aliás, isso é caractere variante, então tem que estar entre aspas simples. 544554. Vou dar um ponto e vírgula e vou selecionar e executar para a gente ver o que vai acontecer. Ó, retornou com sucesso. Vamos agora de novo colocar aqui, ó. Opa, virou João, alterei para cidade, o sexo continua masculino, ele alterou onde o CPF foi igual a isso. Olha que interessante então esse comando. Vou usar o update, nome da tabela, set, nome do campo que eu quero, um novo valor, vírgula, nome do próximo campo que eu quero, novo valor, vírgula, próximo, novo valor, vírgula, e depois uma condição, o where monta uma condição, onde eu vou pegar um campo que vai servir como, vou chamar de âncora, né, como ligação para que eu possa alterar esses dados. Então ele veio aqui, no nosso caso, selecionou o campo que tinha esse CPF aqui e alterou o restante dos valores, né, que eu decidi aqui, que eu quis, né, que fosse alterado para os novos valores. Por exemplo, se eu quisesse usar outro campo, o sexo como sendo masculino,
por exemplo, como sendo a minha condição, eu iria replicar, né, esse código aqui. Deixa eu fazer aqui bem rapidinho aqui com vocês. E aqui eu iria mudar, por exemplo, Maria cidade, sei lá. Aqui eu ia colocar teste, por exemplo. Vamos supor que eu queira mudar também o sexo. Sexo sendo igual a F, por exemplo. Continuo com o CPF aqui como sendo a minha base de condição. Ah lá, agora virou Maria teste F. Vamos supor que eu queira mudar. Ao invés de ser a Maria, ser isso, eu vou mudar dessa forma aqui, ó. Vou alterar assim, ó. CPF, vou pôr, por exemplo, os fim 8. Vou colocar a condição aqui, ó. Sexo seja igual a F. O único problema disso daqui eu já mostro para vocês. Depois a gente faz uma nova alteração. Opa, erro em é o próximo a sexo. Tá, não tem esse igual, é assim. Pronto, se eu selecionar tudo aqui agora, olha só, mudou ao fim tudo 8, teste. Tem só um único problema. Vamos fazer uma inserção de mais um registro aqui nessa tabela. Então vou usar insert into pessoa. Os campos que eu vou selecionar, que eu vou enviar, né, nome, vírgula, endereço, vírgula, CPF, vírgula, sexo, tá, insert into os valores. E aí os novos valores que eu quero inserir. Então vou inserir Pedro. Aliás, vou inserir outra pessoa do sexo feminino. Por exemplo, vou inserir Joana, entre aspas, simples, vírgula, endereço. Qualquer coisa, vou colocar aqui, é só pra gente testar. CPF. Vou colocar aqui qualquer número. E sexo. No caso, feminino. Não ponto e vírgula. Então esse comando aqui faz a inserção de uma informação dentro da tabela pessoa. Agora se eu vier aqui selecionar tudo, olha só. Joana está aqui. Os dois sexos são feminino. Vamos supor que eu faça uma alteração em todos os sexos que são femininos. Já vai entrar naquela problemática que eu falei. O que vocês acham que vai acontecer? Todos eles vão sofrer essas alterações porque a condição ela é igual. Então por isso é legal você pegar um campo que não se repita. Vamos testar aqui, ó. Por exemplo, vou colocar só o nome Ayla, um endereço, sei lá. Vou colocar um número só de CPF e vou executar. Opa, CPF. Tá, é porque neste caso, olha só que interessante, né? Eu já tinha criado a pessoa como sendo o CPF como chave primária. Então ele está falando que ao alterar o CPF, ó, ao fazer essa alteração aqui do CPF, o que acontece? Eu ofendo o princípio de chave primária, porque eu não posso ter duas chaves primárias contendo o mesmo valor. Mas se eu tirasse aqui o CPF e executasse dessa forma, sem alterar o CPF, ele dá certo. Ó, fiquei com os mesmos registros, somente com o CPF diferente, porque o CPF no caso aqui é minha chave primária. Galera, então tem que ter muito cuidado com isso.
Então sempre escolha como condição o que for a chave primária, certo? Do demais é isso, comando update bem tranquilinho, beleza? Qualquer dúvida manda aí nos comentários, não esqueça de curtir, compartilhar, se possível comentar, falar sobre Java plugados com os amigos, curtir a nossa página no Facebook e no Instagram. Um abraço a todos, até a próxima aula.